Bom, Teixeira Barbosa, que é um nome que eu uso como artista plástico, não é? Inicialmente foi como uma espécie de brincadeira entre o que era o construtor civil e o artista, por isso comecei a usar Teixeira Barbosa, que era até um bocado como as empresas que haviam aí, e também porque o meu trabalho inicialmente tinha muito a ver com. Era muito irónico, não é? Eu andava muito à volta da ironia, por isso todas estas era um jogo com o próprio nome. Depois, como artista plástico, o meu percurso foi sempre muito alternativo. Talvez também porque a própria escola de Belas Artes nunca alimentou, ou pelo menos nunca fomentou muito a apresentação dos portfólios, ou, quer dizer, não havia, era tudo muito escondido, não é? As galerias e não sei, era assim uma coisa à volta de uma coisa muito estranha. Por isso eu acho que da malta que fez também da minha altura, e não havia o que há hoje em termos de galerias, quer dizer, pelo menos a aproximação, a facilidade que havia naquela altura, em 95, não era assim uma coisa muito divulgada. Depois há uma data de medos que se criam à volta destas coisas, medos e receios de vai apresentar, não vai ser recusado. Pronto. Por isso eu na altura fui fazer uma parte curricular para a Espanha do doutoramento, mas se calhar já estou a falar de outras coisas, não é? E por isso o meu percurso foi sempre um percurso muito alternativo, sempre em espaços alternativos. Há uma ou duas tentativas em galerias, mas rapidamente desisti do processo. Vi logo que não me interessava este tipo de percurso. Quer dizer, não é propriamente não interessar, quer dizer, não me enquadrava bem com aquilo. Por isso criei o espaço externo, que inicialmente o projeto era uma ideia, foi que estava a começar a aparecer a internet, e ainda não havia nada em Portugal na internet em termos de arte. A External, se não foi o primeiro espaço de internet, se não foi o primeiro espaço de internet em Portugal, terá sido dos primeiros, porque estávamos mesmo nos primórdios da internet. Em 99 eu lembro que na altura ainda tinha um modem a 90 capas, que era lentíssima a internet, não é? E foi quando, na altura que estava em Espanha a fazer essa parte de curricular de doutoramento, e tinha um amigo que criou dentro do próprio ateliê de pintura uma mini galeria. E eu na altura tinha pensado, já andava a moer isto há algum tempo, tinha pensado em criar uma galeria online. Ela funcionaria só online. Mas depois, como éramos um grupo que nos dávamos muito bem, tínhamos pensado em fazer um grupo de galerias, que era para fazer também tipo uma feira de galerias de arte. Então, na altura a Externa estava noutro sítio, que era na Rua de Lindoval, uma antiga fábrica abandonada, em que eu era um ocupa, não é? Tinha lá o projeto dentro dessa fábrica. E pensei então em construir um espaço físico também e que funcionaria em paralelo com a página web. E o projeto começou assim, um bocado de brincadeira, porque era mesmo uma brincadeira. Funcionava um bocadinho como quase uma sociedade secreta, porque eu não podia dar muito a entender que havia ali demasiada movimentação, porque era ocupa, não é? Como era um ocupa, funcionava tudo por a divulgação é tudo pela internet, porque desde o início também o projeto foi sempre produzir o máximo com o mínimo, ou seja, com o mínimo de custos, conseguir produzir umas exposições, mas no início foi muito brincadeira. Até um engenheiro fez uma exposição, eu tinha criado vários autores, tinha um que era um munhequito, que
que era como se fosse um espanhol, mas que não se sabia propriamente quando é que tinha nascido, a localização, era uma coisa assim, tipo um personagem meio perdido no mundo, em que só fazia também brincadeiras, joguinhos, e por isso inicialmente foi mesmo assim uma brincadeira. E nunca teve também ponto de vista de estar preocupado se vinham críticos, se vinha... Era um projeto artístico para artistas mostrarem trabalho descontraídamente, sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de formalidades. Depois o projeto continuou e inicialmente obviamente foi muito complicado, porque atrair pessoas para este tipo de espaços era uma coisa nova no Porto, quer dizer, não havia nada. Logo assim surgiram os maus hábitos, em abril do ano seguinte, por isso 5 meses depois aparecem os maus hábitos, e as pessoas ainda não estavam muito habituadas a que isto é um espaço alternativo, não é? Os próprios artistas mostrando algum receio em expor num espaço destes. Agora já é muito normal, não é? Os artistas apresentarem trabalhos em espaços alternativos, mas na altura não era. E alguns até olhavam assim com algum desdém, receio, se calhar mais isso, não é? Porque não compreendiam então muito bem o que é que estava a passar. E depois é interessante por ver, por nestes 10 anos, 12, 11 anos, como é que os espaços alternativos foram aparecendo no Porto e os artistas mostrando cada vez mais interesse também a apresentarem trabalho em espaços alternativos. Ora, o espaço são 2 metros quadrados, a galera é toda construída com materiais recicláveis, aproveitamento de materiais, praticamente nada foi comprado. Isto foram tudo bocados de placas que existiam já, foram restos, e eu aproveitei o Platex, aproveitei a parte de cima, é toda construída com madeira de paletes. A única coisa que foi mais cara é o acrílico que está em cima, porque na altura a Exterra, como estava nessa fábrica, chovia lá dentro e havia inundações. Ela tem também umas patinhas que era para elevar ligeiramente do chão, para quando havia as inundações e não afetar a estrutura, porque está tudo colado com cola branca, tem um ou outro parafuso nas uniões, e por isso para isto poder aguentar tinha que lhe produzir essas patinhas. O único material que realmente gastei dinheiro foi no teto, porque nessa fábrica chovia, como chovia, claro, começou porque aquilo inicialmente era em papel vegetal, só que claro, o papel vegetal com a água não aguenta muito tempo, não é? Então acabei por decidir, mesmo porque, para não estragar as obras que às vezes estavam dentro da galeria, por isso são um espaço, interiormente é um espaço com 4 metros quadrados, 8 metros cúbicos, 2x2x2. Tem uma pequena arrecadação em cima que foi pensado para ser o acervo da galeria, onde tem guardadas algumas obras de artistas. Tem algumas, joga um bocadinho também com um espaço arquitetónico, que é esta brincadeira, estes pequenos recuos da parede que acontecem em 2 ou 3 sítios dentro do espaço, em que os artistas às vezes aproveitam esse pequena profundidade, que não são mais que 4 cm, mas obriga que às vezes tenha que pensar os trabalhos em função também desses pequenos recuos. É claro que à primeira vista é um cubo branco, mas não é um cubo branco, é um cubo com alguns recuos que obriga a essas pequenas intervenções no espaço. Pronto, é um espaço que agora está situado na Rua do Bom Jardim, 1176, no Porto. Tem funcionado com uma programação, anteriormente era mensal, mas isso tornou-se um bocado incomportável ter essas inaugurações, porque era tudo muito umas em cima das outras, e por isso comecei desde há um ano a fazer de 2 em 2 meses.
Tenho estado sempre eu a fazer o comissariado das exposições. Não tem funcionado propriamente como eu gostaria que fosse, que era os artistas a proporem, a fazerem propostas para apresentarem trabalho, mas criou-se muito este mito de que os artistas têm que ser convidados. É uma pena, porque eu acho que há muita gente com projetos válidos para apresentarem, não apresentam se calhar com esses receios da recusa, de não pode ser, ou não pode ser agora. Depois também acontece isto, os artistas querem logo tudo para aquele momento, não é? Têm um projeto e querem logo naquela altura. E às vezes isso torna-se muito complicado. Primeiro porque a Extel tem uma programação já com um ano ou dois de avanço, e eu prefiro ter as coisas assim já delineadas. Houve alturas em que as coisas funcionavam um bocado umas em cima das outras, ou à espera sempre que houvesse um artista para apresentar trabalho, não sei o quê. Entretanto, eu achei que era preferível começar a convidar artistas e a divulgar mais. A divulgação foi sempre pela internet, por isso, através do site. Agora com o Facebook é uma ferramenta fantástica. É uma ferramenta fantástica para a divulgação do projeto. E como a ideia foi sempre de gastar um mínimo, a internet é uma excelente ferramenta para se poder fazer isso. Em termos de divulgação, a divulgação foi sempre por esse meio, sim. Um cartaz ou outro deixado num sítio, mas quase sempre foi a internet. O objetivo desde o início foi quase sempre a internet, para não gastar dinheiro. Não gastar dinheiro, ao mesmo tempo também uma forma também ecológica, porque imprimem-se cartazes, imprimem-se flyers e muitas vezes eles não servem para nada, vão para o lixo. E lá está, a internet faz bem esse papel. Eu chego a enviar 5.000 convites por e-mail. Claro que a maioria deles vão para spam, muitos deles se calhar os endereços já não existem, outros as pessoas nem sequer ligam, porque em média esta Excel terá que é uma média de 50 pessoas, que já é um espaço alternativo com estas dimensões, é bastante considerável, excetuando só quando é o evento dos 15 minutos de fama, é que chega a ter se calhar 200 pessoas à volta disso. Mesmo que também já houve arquitetos que também já apresentaram trabalho. Foi logo nos primórdios da Exterel, ainda quando estava em Lindoval, um grupo de arquitetos encontrou a Exterel na internet e contactaram para fazer a apresentação de um projeto. E foi bastante interessante porque primeiro porque eu não estava à espera que um grupo de arquitetos quisesse apresentar num espaço alternativo, normalmente são muito mais formais, e teve bastante piada a apresentação do projeto e apareceu muita gente de diferentes áreas, maior tendência para arquitetos, como é óbvio nessa exposição, mas no geral aparecem pessoas muito diversas. Claro que também dependendo de cada exposição, dependendo sempre dos convidados, do próprio artista, não é? Porque por exemplo, acontece quando são às vezes artistas estrangeiros ou artistas do Sul, é mais complicado trazer pessoas. Vem se calhar um grupo pequeno de pessoas que são quase aqueles que são habitantes da Exterior, não é? Vêm sempre, ou quase sempre, quase nunca falham. Mas de resto é complicado trazer públicos quando são pessoas de fora. Quando são pessoas do Porto ou daqui próximo é mais fácil, entende-se, não é? Porque são os amigos que estão e depois mais aquelas pessoas que costumam vir normalmente à Exterior, mas é muito diversificado. Parecem pessoas desde cineastas, pessoas de outras áreas que não têm nada a ver com as artes, pessoas ligadas ao teatro, pessoas ligadas à engenharia. Vêm pessoas, por exemplo, houve um projeto que foi com um artista catalão
que ele é artista e trabalha com um engenheiro eletrónico. Todo o trabalho dele é sempre ou com programas ou com manipulação da eletrónica através de máquinas de filmar. Há sempre uma intervenção eles trabalham os dois. E teve piada porque um trabalho que ele teve foi quando a Exterel teve na Casa das Artes convite dos Maus Hábitos. Há bocado esqueci-me de referir essa coisa de Exterel ter estado em vários sítios, não é? Que foi quando também foi a convite dos Maus Hábitos. A Exterel esteve em Barcelona numa feira de arte alternativa, que era num hotel, e o espaço dos Maus Hábitos no hotel era um quarto, por isso todas as galerias eram os quartos dos hotéis, e a Exterel estava dentro do quarto do hotel, e todos os dias se fazia uma inauguração. A feira foram 4 ou 5 dias, e todos os dias fazíamos uma inauguração. O quarto estava cheio, completamente cheio, porque a Exterel ocupava logo uma parte, e depois de fora estavam as obras dos artistas, de alguns artistas que já tinham participado na Exterel, e depois dentro da galeria, todos os dias, uma inauguração. Depois teve também, dessa vez também teve na Casa das Artes, aqui do Porto, em que teve esse trabalho desse tal artista catalão, que teve bastante público, mas aí como era um espaço em que se estavam a passar várias coisas, não é? Também alguma animação que os Maus Hábitos levou para a Casa das Artes, que infelizmente estava vazia, não é? E agora já está fechada. Por isso o percurso tem sido também assim um bocado tipo de salto em banco, porque a ideia também é essa. Aliás, existe uma outra versão da galeria, que é a Exterel Light, que está ali de baixo, que é só a estrutura da galeria, não tem paredes, é montada muito rapidamente, e as obras são penduradas por fios de nylon ou coisas muito imperceptíveis, e pode ser transportada para vários sítios. Já foi usada em performances por outros artistas, já participou também no festival de performance aqui no Porto, Festival ADA, em 2008, e foi Manuel Sem Simão que propôs fazermos uma performance, e a ideia era montar o processo todo, desde a montagem do espaço, a montagem da exposição, a servir um pequeno lanche aos convidados. Por isso a performance transformou-se um bocado nisso. Era o que é que o artista, em que processo é que o artista entra, não produz só o trabalho, mas para além de produzir o seu próprio trabalho, tem que montar o espaço, arranjar o espaço, pintá-lo se for preciso, tapar buracos, montar a exposição. E então nós estávamos vestidos com um fato macaco azul, e tínhamos umas pequenas etiquetas, por isso foi mesmo uma performance criada a pensar nisso, e em que nós aparecemos com o fato macaco. Quando foi para a altura de montar as obras, calçámos umas luvinhas brancas para montar as obras, porque aí já tinha que ter outro tipo de cuidado, não é? Sem exagerar de algum modo estas coisas, e depois no final servíamos uma bebida ao público. A performance deu-se ali em frente à reitoria, na Praça Pacheco Teixeira, qualquer coisa, em frente à reitoria. E por isso teve também noutros a versão Exterel Light. O evento dos 15 minutos de fama foi um evento também que eu criei em 2005, e foi baseado na frase do Andy Warhol, que toda a gente conhece, e que a ideia foi mesmo essa, foi num só dia apresentar uma quantidade de exposições de 15 em 15 minutos. Ou seja, os artistas tinham, na primeira versão, tinham 15 minutos de montagem, 15 minutos para exposição e 15 minutos para desmontar. Correu bastante bem o primeiro evento, mas depois
quando se faz estas experiências é que se percebe melhor estes mecanismos, não é? E então eu percebi que 15 minutos de montagem era muito tempo. 15 minutos de desmontagem era muito tempo. Porque as pessoas estão curiosas, as pessoas querem ver estes processos todos, não é? Como é que se monta uma exposição, como é que, o que é que os artistas fazem, porque normalmente chegam aos sítios e está tudo montadinho, está tudo, não é? E aqui podem, nos 15 minutos de fama, podem perceber como é que se processam todas estas coisas, não é? Ou uma escala reduzida, como é óbvio, não é a mesma coisa que um museu, nem uma galeria com outras dimensões, mas dá para perceber muito desse processo. E depois já comecei a enviar para os artistas pensarem melhor nesse processo de montagem e determinarem logo 5 minutos para a montagem, os 15 minutos da exposição mantêm-se, não é? Porque obviamente isso é 15 minutos de fama, e a desmontagem é a mesma coisa. Então começou a ser muito mais dinâmico e também a possibilidade de mais artistas poderem apresentar, porque o facto de se cortar tempo à montagem e à desmontagem cresce também mais tempo, sobra mais tempo para mais apresentações. E por isso é que os últimos eventos dos 15 minutos de fama já começaram a participar 20 artistas, 22, entre os 20 e os 22 artistas, porque depois são muitas horas, normalmente são 12 horas seguidas, 14. O Post é outro projeto que surgiu recentemente, quer dizer, eu já andava há algum tempo a pensar nisto, por causa da videoarte, porque também a videoarte não é muito divulgada, é uma coisa que aparece em alguns sítios, não é? Mas não se lhe dá assim tanta atenção e, quer dizer, a história toda que tem a videoarte já leva umas boas décadas. Por isso podia ter mais alguma. Claro que também é mais complicado, exige outra logística e é claro que nem sempre os espaços têm isso disponível. Por isso a ideia de criar o Post foi precisamente essa, de tentar divulgar mais a videoarte e inicialmente eu tinha pensado aqui também no espaço da Exterra ou projetar numa tela ou na janela do próprio ateliê, mas entretanto depois surgiu-me esta ideia do Post, primeiro porque é aquela coisa de transmissão, o próprio Post, os primórdios da nossa própria transmissão começa com o telégrafo, não é? Essa cena dos postes de rua, e depois também porque torna-o muito mais versátil, quer dizer, pode ser colocado em qualquer sítio, não é? No meio da ponte, no meio da rua, desde que haja energia para ligar. Por isso a ideia de que os comissários que eu vou convidando para participarem tenham a liberdade de poder colocar onde lhes apeteça. E no fundo é isso, é divulgar videoarte com outra dimensão. Em termos de apreciação crítica, não tem havido um eco assim, pelo menos daqueles que eu tenho conhecimento, não é? Uma primeira apreciação foi no público, precisamente na primeira edição dos 15 minutos de fama, em que aparece uma imagem uma fotografia do Andy Warhol e que colocam a dúvida se é plágio ou se é um novo evento. Por um lado, nem sequer me perguntaram o que eram os 15 minutos de fama, puseram meia página, que isso é que é extraordinário, meia página do público a dizer uma coisa destas. Mas de resto nunca houve assim muita aproximação de crítica à Exterra. Há alguns artigos que estão também na página da Exterra, porque eu vou pondo isso também, essas notícias que vão aparecendo. Não há muitas, tem algumas. Ultimamente apareceram na Time Out, 2 ou 3 já, em diferentes contextos. Uma era sobre os espaços alternativos no Porto, outra foi sobre mini galerias, e depois
depois ainda uma outra, que agora já não me estou a recordar em que contexto estava inserido isso, mas de resto a apreciação crítica tem sido muito pouca. Teve aqui também uma vez o Oscar Faria para a exposição do António. Como é que me posso esquecer do nome dele? António Sousa, exatamente. Obrigado. E foi da única vez que teve aqui alguém com uma apreciação crítica sobre a exposição e sobre o próprio espaço. Investigadores, houve já alguns investigadores que já fizeram uma referência ou outra, mas não me estou a lembrar alguns artigos, de alguns artigos parece, mas não me estou a lembrar, porque houve aí uma tese de mestrado, acho que foi uma tese de mestrado em que a estrela foi referenciada, mas se há que eu tenha conhecimento, ou pelo menos no momento não me estou a recordar. A relação com a institucional foi sempre muito débil. Nunca senti pelo menos qualquer contacto, ou qualquer procura, ou qualquer tentativa de saber, deixa ver o que é isto da Exterior. É curioso, porque, quer dizer, eu continuo. Estou convencido que a Exterior é realmente o primeiro espaço. Não sei se sou do Paulo Mendes, tem a impressão que surge logo a seguir no Artes em Partes, ou se não é logo a seguir na mesma altura, mas com objetivos diferentes, não é? Porque a Exterior funcionou e a ideia foi, como eu disse inicialmente, era de funcionar apenas online, só depois é que se juntou os dois espaços, o físico e o virtual. Mas nunca senti por parte de nenhuma instituição qualquer interesse no que era a Exterior. Eu também nunca fiz grande esforço, porque primeiro porque o espaço alternativo para mim é precisamente isso, é um espaço alternativo, se é alternativo para ser alternativo à instituição, ao institucional, às galerias, outro modo de funcionamento, e também entendo que não é tipo a montra à espera que venham ver. Não, a ideia foi sempre ser um projeto muito descontraído, sem qualquer compromisso ou estar muito preocupado com uma programação, vão ser os artistas que vão estar aqui. Nunca me preocupei com isso. Era importante dar oportunidade a artistas que nunca tinham mostrado trabalho por diferentes razões. Mas sendo um espaço alternativo, acho que tem a obrigação, entre aspas, de permitir alguns artistas mostrarem o seu trabalho, e que eu acho que às vezes acontece um bocado ao contrário em determinados espaços alternativos, que é pena. Depois, por outro lado, também acho que os espaços alternativos, e isso também é muito culpa dos artistas, estão muito cada um para o seu lado. Houve uma altura que tentei fazer uma espécie de programação paralela entre os espaços alternativos do Porto, e o Porto deve ser dos grandes exemplos da Europa onde existem tantos espaços alternativos a funcionar. E se os artistas não funcionassem todos isolados, cada um para o seu lado, cada um tem o seu clube, isto não devia ser um clube, os artistas deviam se juntar, como se juntam os arquitetos, como se juntam os médicos, como se juntam os engenheiros, juntam-se porque assim têm muito mais força, não é? E os artistas não, separam-se, isolam-se, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu objetivo de atingir isto ou aquilo, e convivem muito pouco, e por isso eu acho que isso torna-se um bocado negativo nesse aspecto em relação aos espaços alternativos, mas é pena porque podíamos trabalhar todos juntos. A relação com as galerias também nunca foi, quer dizer, vão aparecendo aqui de vez em quando um galerista ou outro para ver o trabalho do artista que está a expor, mas nunca houve qualquer contacto assim propriamente direto, ou pelo menos nunca se mostraram, olha, gostaríamos de participar nisto, a não ser com a Mariana, que tinha o espaço a Sala Maior em Bombarda, porque ela gostava muito, achou sempre interessante este espaço
espaço da Extela como espaço alternativo. Então propôs-me, ainda antes, um ano antes de fechar, propôs-me criarmos um espaço alternativo em Miguel Bombarda, e que se chamava Subsolo, que era precisamente numa arrecadação da própria galeria. Ainda se fizeram 2 exposições, uma do Arturo Fuentes e outra do Vítor Silva. Foi pena, já estavam mais exposições projetadas, mas entretanto teve que se desistir da ideia porque a galeria fechou. Mas a relação com galeristas nunca foi nada de extraordinário também. Lá está, vinham aqui, perguntavam, fazer algumas perguntas e tal, mas nunca passou disso. Chegou a estar também aqui um Vítor Pinto da Fonseca, que vinha normalmente para ver mais até as exposições do Frederico ou do Pascal, mais do Frederico do que do Pascal, porque tanto para além de serem muito amigos, o Vítor gosta muito do trabalho do Frederico, por isso entende-se que ele viesse aqui ver o trabalho dele, mas nunca passou disso, sempre coisas assim muito ténues. Colecionadores, sim, meia volta aparece um ou outro, mas também nunca houve assim nenhuma. Não, quer dizer, por acaso até houve uma vez um colecionador que chegou aqui e comprou uma coleção toda, a exposição toda, que foi da Teresa Carrington, e tinham-se vendido 2 ou 3 trabalhos, e ele chegou aqui e disse: eu compro o resto. Foi assim uma coisa um bocado bizarra, porque era, ainda por cima, porque o espaço, os trabalhos estão à venda para quem quiser, como é óbvio, mas é muito difícil ver. Se as galerias têm um espaço alternativo, muito mais dificuldade têm em vender, não é? E claro que uma das coisas que é importante dizer é que a Extela não tem qualquer tipo de percentagem nas vendas. O artista faz o que quiser com as vendas. O contacto é diretamente com o artista e depois o artista é que decide o que é que quer fazer. Se quiser ceder um trabalho, um pequeno trabalho para a coleção da Extela, para a Fundação Extela, fundação entre aspas, não é? Faz parte do espólio que é Extela, tudo bem. Se não quiser também tudo bem na mesma, não há qualquer compromisso com isso. Mas de vez em quando aparecem alguns colecionadores de longe a longe para ver o que é que está aqui a passar. Parecem mais até nos 15 minutos de fama, que é quando há também mais diversidade e se calhar também mais interatividade com as coisas, e nessas alturas aparecem mais. Não há qualquer, pelo menos que eu esteja agora a pensar, em relação com curadores, não estou a lembrar que haja assim qualquer. Não, a documentação está toda no site, desde a primeira exposição até à última. As últimas ainda não estão, porque sou eu também que é a extensa equipa da Extela, que são 12 pessoas ou 11, sou sempre eu, não é? E que há várias pessoas que pensam que é mesmo uma equipa que trabalha com não sei quantas pessoas, mas é mentira, sou só eu, sou sempre eu. Mas a documentação está toda no site, onde podem-se acompanhar, umas vezes melhor, outras vezes pior, os trabalhos que tiveram que já passaram por aqui, desde as brincadeiras que se possam ter feito inicialmente em termos de exposições, que quase tudo valia, porque era isso mesmo, era uma brincadeira, e continua a ser, para mim isto continua a ser uma brincadeira para me entreter e para, ao mesmo tempo, porque acho que isso tem que ser assim, ou nos divertimos com isto, ou então isto é tudo uma grande seca e não vale a pena fazer nada. Brincando com coisas sérias, como é óbvio, porque o trabalho dos artistas, se eu disponho de um espaço, tenho muito respeito pelo trabalho dos artistas e ter sempre um espaço impecável para que possam mostrar o seu trabalho. Quando digo brincar, no sentido que nós possamos divertir um bocadinho com isto, sem grandes pressões ou coisas do género.